Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no segundo domingo da nossa caminhada quaresmal. E no segundo domingo temos sempre a leitura da transfiguração de Jesus, diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. Cada ano nós temos uma versão de um dos evangelistas, e desta vez é do evangelista São Mateus. Há um outro dia na liturgia em que nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Acontece no dia 6 de agosto e é uma festa tão importante que quando ela cai no domingo, ela toma a liturgia dominical. E o povo chama esta festa de Festa do Bom Jesus. Bom Jesus é um termo que abrange duas coisas contrárias. Fala dessa glorificação de Jesus, sim, na transfiguração, mas também é o bom Jesus, aquele sofredor que no palácio de Pilatos aparece amarrado na coluna e apanhando e levando as chicotadas que o levarão até o Calvário e depois à morte. O bom Jesus é o bom Jesus da paixão e, ao mesmo tempo, o bom Jesus da glória. A gente vê nesta cena da transfiguração que Jesus, ao lado de Moisés e Elias, fala exatamente do seu sofrimento. Daí a grande contradição. Aqui, no contexto da Quaresma, este relato da transfiguração, primeiro, quer nos preparar para viver a própria Semana da Paixão, porque esta é a finalidade desse período da Quaresma, a nossa preparação para a Páscoa. Mas também o contexto da paixão aparece porque Jesus anuncia antes o seu sofrimento e os discípulos reagem fortemente. O próprio Pedro, que havia reconhecido em Jesus o Filho de Deus, reage de uma maneira a não aceitar o sofrimento daquele que estava plenamente consciente e disposto a seguir os planos do Pai. Jesus vai ainda anunciar novamente a sua paixão. E a voz de Deus aqui na transfiguração ressoa muito claramente para dizer que esse Jesus da paixão é, de fato, o Filho de Deus. Aqui está uma verdade de fé que é a mais fundamental de toda a nossa caminhada cristã. Jesus é o Filho de Deus. Agora, nós o sabemos desde a primeira catequese, Jesus é Filho de Deus. O difícil não é a gente escutar essa afirmação, mas é compreender as suas consequências na nossa vida. Se ele é de fato Filho de Deus, isso muda completamente a minha maneira de segui-lo, a minha maneira de viver com ele. Os apóstolos custaram para entender, foi difícil. Primeiro eles viram os sinais que Jesus fazia, os milagres. Depois, quando perguntado por Jesus o que pensam as pessoas, Pedro foi claríssimo em dizer: Tu és o Filho de Deus. No entanto, mesmo tendo dito isso,
o Pedro haverá de negar o sofrimento de Jesus. E isso vai lhe custar caro, porque Jesus o afasta dizendo: retira-te de perto de mim, Satanás, porque o teu pensamento não é o pensamento de Deus. Jesus fará outras vezes, outras menções a esse fato de ser o Filho de Deus. Antes da paixão, na última ceia, Jesus faz um longo discurso, conforme o Evangelho de São João, em que ele explica claramente como ele veio do Pai, como o Pai vive nele, como ele, como Filho de Deus, é aquele que vai entregar a sua vida na paixão. Mesmo assim, até depois da ressurreição, até depois da ascensão, ainda dizem os evangelistas, alguns ainda duvidavam desse fato. De fato, é fundamental e o nosso coração demora até compreender inteiramente essa verdade tão profunda. E a gente conhece pela história da igreja que somente 3 a 4 séculos depois de Cristo é que se firmou o nosso creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós lemos e nós repetimos na liturgia até hoje. Só no Concílio de Nicéia e de Constantinopla, ali pelos anos 300 e tanto até 400, é que se forma o dogma de Jesus, que tem duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina, numa só pessoa, num só Deus. Isso só se vai compreender mais tarde. Por isso a liturgia quaresmal também, compreendendo a nossa dificuldade, vai nos ajudando a entender esse fato. Primeiro foi no batismo de Jesus, onde a voz do Pai aparece dizendo: este é o meu Filho amado. Depois nós vimos no Evangelho das Tentações que o próprio demônio, ao falar com Jesus, ao tentá-lo, diz: se és o Filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. Quantas vezes Jesus foi questionado durante a sua própria vida? Se és o Filho de Deus, isso já na hora da paixão, se és o Filho de Deus, desce da cruz, diziam os inimigos de Jesus. Então, é uma verdade de fé que só aqueles que realmente é dado a graça, só aqueles a quem é possível fazer esse caminho com Jesus é que podem compreender a extensão dessa afirmação. Jesus é o Filho de Deus. Trata-se, portanto, de uma verdade que deve criar raízes dentro do nosso coração, e isso demora. É por isso que nós, mais uma vez, nos encontramos diante desse fato da transfiguração de Jesus, que confirma isso antes de viver o seu sofrimento. E ainda com o testemunho de Moisés e de Elias, os dois que tiveram uma experiência de Deus no alto da montanha. Moisés no Monte Sinai, recebendo a lei. Elias no Monte Horebe, depois de ter feito todo um trabalho de renovação da fé do povo de Israel, perseguido de morte, ele se encontra com Deus e reconhece a presença de Deus. Esses dois que representam a lei do Antigo Testamento e os profetas é que testemunham que Jesus, esse que haveria de sofrer na cruz, é de fato o Filho de Deus. É esse testemunho que nos faz viver também na nossa quaresma essa renovação da fé. A quaresma é um tempo em que tradicionalmente se preparavam aqueles que iam receber o batismo, e as leituras são de fato escolhidas para que eles possam compreender de fato que o batismo que nós recebemos nos torna seguidores desse que é o Filho de Deus. Por isso, também nós teremos no dia da Páscoa, quando fizermos a renovação das promessas do batismo, estaremos junto com todos os batizados afirmando esta mesma verdade. Ele é o Filho de Deus. Por ora, durante o trajeto da Quaresma, resta-nos aprofundar essa verdade no nosso coração,
perceber quais são as consequências, preparar o nosso coração sempre de novo com a renovação espiritual da Quaresma para acolher essa verdade que será plenamente revelada na ressurreição. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.